Olá! Nesse lab eu vou mostrar uma introdução, um overview à ferramenta Power BI Desktop. Power BI é uma ferramenta criada pela Microsoft, onde você poderá conectar os seus dados, modelar colocando em diferentes formatos, criar relacionamentos entre tabelas e visualizar esses dados de diferentes maneiras. Para obter essa versão, terá que acessar a página powerbi.microsoft.com, clicar em Comece gratuitamente e realizar o download dessa aplicação. Para iniciar, será necessário você carregar os dados dentro dessa aplicação, clicando em Obter dados. Ele mostrará uma tela onde vai conter todos os tipos de conexões existentes para você poder carregar esses dados dentro da sua própria aplicação. Como, por exemplo, você pode carregar do Excel, de um CSV, de um XML, de um JSON, de uma pasta contendo inúmeros arquivos. Pode realizar a conexão com os diferentes bancos existentes no mercado, com o Salesforce, com o Facebook, GitHub, MailChimp. Enfim, são diferentes conexões que você pode realizar para a obtenção desses dados. Nesse lab eu vou utilizar o Excel. Vou selecionar a minha base de dados. Vou selecionar as minhas tabelas, que eu quero que sejam carregadas nessa minha aplicação. E vou apertar em Load. Lembrando também que eu posso apertar em Edit. Nessa opção de Edit, eu consigo realizar transformações nesses meus dados antes que eles sejam carregados. Como, por exemplo, eu posso excluir uma determinada coluna, eu posso alterar determinados data types, eu posso fazer inúmeras alterações. Nesse lab, eu vou realizar essas alterações após os meus dados serem carregados. Vou apertar em Close e Apply. E ele carregou os meus dados nessa minha aplicação. Essa é a minha tela inicial, minha tela de report, onde eu crio as minhas visualizações. Esses são os meus charts, essas são as minhas tabelas e os meus campos. Nessa tela inicial, a opção de colocar uma text box, incluir uma imagem, um shape. Nessa parte de Format Shape, eu consigo alterar a cor, colocar uma transparência. Há diferentes tipos de alterações que eu posso fazer e diferentes tipos de ações também. Nesse botão abaixo do report há um botão chamado Dados, onde eu consigo ver todos os meus dados que foram carregados e todas as minhas tabelas. Abaixo eu consigo ver o meu modelo de dados, os meus campos e as propriedades. Para realizar a alteração desses dados, eu clicarei em Edit Queries. Ele vai abrir aquela parte que eu havia mostrado, em que, logo no começo, quando eu carreguei esses dados, onde é possível realizar a alteração. Nessa parte aqui, ele mostra as minhas consultas que foram realizadas, que no caso foram 3. Mostra os meus steps, ou seja, foram as transformações que foram realizadas nessas tabelas. Como, por exemplo, quando eu apertar aqui, nesse ícone aqui, em frente ao nome da coluna, eu consigo alterar o data type que eu gostaria que essa coluna tivesse. Como, por exemplo, eu gostaria que fosse texto. Ele vai aplicar um novo step. A cada alteração realizada, ele aplica um novo passo, ou seja, eu consigo visualizar todas as mudanças que ocorreram no app através desse Apply Steps. Nessa minha tabela de lançamento, a minha coluna não foi como um cabeçalho. Então, eu posso apertar nessa minha coluna aqui. Há uma opção na Home, escrito Use First Row as Readers, onde eu consigo promover essa primeira linha como cabeçalho.
Nessa minha primeira tela aqui, eu consigo fazer o refresh desses dados, consigo obter novas fontes. Na parte de transformação, eu consigo extrair primeiro caracteres, últimos caracteres, consigo realizar divisão de dados por delimitadores, por números de caracteres. Numa coluna de dados, eu consigo promover isso daqui para date e obter somente um ano. Clicando no date year, consigo obter somente o ano. Consigo alterar, clicando 2 vezes, o nome dessa coluna. É possível também criar colunas condicionais. Como, por exemplo, eu quero criar uma coluna condicional para esse código do meu banco. Se o código do meu banco for igual a 15, eu quero que o nome dele seja Banco X. Eu quero igual a 14, eu quero que seja Banco Y. Caso contrário, eu quero que seja Banco XY. Esse foi apenas um exemplo para mostrar para vocês como que funciona a coluna de condicional. Eu consigo também realizar concatenação de colunas. Quero realizar a concatenação entre o meu banco e o meu código. Clicando em Merge Columns, colocando um separador. Quero um separador customizado. Quero que apareça descrição, underline código. Então eu consigo fazer inúmeras alterações. Após eu realizar todas as modificações que eu gostaria, eu aperto aqui em Home, Close Apply e aplico essas modificações. Aqui ele mostra o meu modelo de dados e as conexões entre as minhas tabelas. Entre os links, entre as minhas tabelas. Se eu apertar aqui em Propriedades, eu consigo visualizar a cardinalidade e os filtros que foram aplicados nessas direções. Esse foi apenas um overview, uma apresentação da ferramenta Power BI. Nos próximos vídeos serão mostrados com maiores detalhes os tipos de alterações que são possíveis realizar e exemplos de visualizações.